O senhor Walt Disney teve uma ideia, ou teve a ideia da Disneyland com o propósito de criar felicidade em 1955. Mas o fato é que ele faleceu antes de ver o primeiro parque temático inaugurado. Então, como depois de todos esses anos, a Disney continua firme em seu propósito original de criar e gerar felicidades em seus clientes? A gente pode responder isso com duas palavras: empoderamento dos colaboradores. Empoderar os colaboradores parece uma tarefa fácil, mas não é. Mas você, como líder, tem que dar essa condição para as pessoas. Tem que dar essa condição de tomada de decisão para as pessoas quando a gente fala de excelência no atendimento, de uma experiência de atendimento e que vai fazer a diferença na vida dos clientes. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Uma vez, lá no estacionamento, parado no estacionamento, deixou o farol aceso, né? O farol ficou aceso um tempão, vai pro parque, volta, brinca, não sei o que, criançada e tudo mais, e isso e aquilo. Quando a gente voltou, tinha um cidadão com uma maquininha, sabe aquelas maquininhas com carga de bateria? Parado ao lado do carro. O pensamento do indivíduo foi: olha só o que é empoderamento, ele tomou essa decisão, não precisa ninguém falar para ele tomar essa decisão, já sabe o que tem que fazer, tem essa condição e está empoderado para. Ele vai fazer. Por quê? Treinamento, não tem mágica, treinamento pesado, conversa contínua, ali o atendimento evolucionário na mente o tempo todo, tá certo? A preocupação do cidadão era, se o carro não pegasse, ele já estaria ali para completar a experiência do dia todo. Porque uma coisa que eles não poderiam deixar acontecer era, experienciou, vivenciou, teve todo aquele mecanismo, encantamento de felicidade. Na hora de ir embora o carro não pega? Aqui não. Olha a preocupação. Quer ver um outro exemplo? Esses dias aí, super próximo, tem 3, 4 dias, na Copenhague, loja da Copenhague, no aeroporto de Curitiba. Olha que experiência legal. Muitas vezes, eu não sei se você passa por isso, eu chego nos lugares, pô, preciso carregar o celular, a gente que viaja muito, né, tem que carregar celular, pô, ficou sem bateria, aquelas conexões super rápidas assim. E aí eu com essa dúvida, tô pedindo um café, tá certo? Só pedi o café, não pedi mais nada. Aí passo pro balcão para ser servido pelo café, estou com um colega, falo para ele: pô, rapaz, minha bateria tá fraca, tá acabando minha bateria. A menina do caixa já ouviu a conversa, veio até mim, pediu licença para carregar o celular, levou meu celular para ficar carregando enquanto eu tomava café. A menina do café ficou sensibilizada, que serviu o café, decidiu perguntar para mim que tipo de acompanhamento eu gostaria de ter no meu café, se eu queria esse biscoito, se eu queria esse doce, se eu queria esse chocolate. Consegue imaginar? Olha o que gerou, olha a experiência, estou aqui contando para você também. Mas estão empoderadas para tomar a decisão? Estão ou não estão? Alguém poderia chegar e falar: quem ofereceu? Quem deixou você oferecer um chocolatinho para o cliente? Quantas vezes a gente passa em alguns lugares, em algumas lojas, em algumas empresas, onde os donos, os líderes não dão a condição de empoderamento para os seus colaboradores para que eles atendam o cliente com excelência e façam a diferença na vida dos clientes. Agora tem o outro lado da moeda. Você e eu, vendedor, também a gente tem que cobrar do cliente essa condição. A gente tem que entender o porquê deles estarem realizando a demanda, uma tarefa que não é fácil, enfim, a gente tem que saber fazer isso. A gente tem que pedir isso de alguma forma. A gente tem que saber o que o cliente está pedindo. Para a gente também poder, de certa forma, querer ser empoderado por essa condição. Então, o empoderamento dos colaboradores é extremamente importante na hora da decisão e na hora de fazer alguma coisa funcionar. Fazer com que seus colaboradores entendam o porquê deles estarem realizando determinada tarefa é óbvio que não é fácil. Mas tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Uma das perguntas mais recorrentes sobre a cultura de empoderamento da Disney é sobre a fórmula secreta que faz com que todos os colaboradores trabalhem juntos para entregar felicidade aos clientes, desde o gerente do parque até o responsável pela limpeza. É uma cultura do cuidado. Então o que você pode fazer? Compartilhe com todo o seu time o propósito da empresa e certifique-se de que toda a sua equipe
sabe que ela pode fazer para contribuir para o atingimento do propósito da companhia e o propósito do produto ou serviço que você está oferecendo para aquele cliente. Não tem passe de mágica. Aí você pode perguntar assim, pô, Zanuta, mas eu não sou líder, né? Eu sou vendedor. Ou, eu sou líder, sou supervisor, coordenador, gerente, diretor comercial. Vamos pensar nessas duas caixas? Porque pode ser que você que está fazendo o curso agora seja vendedor. E pode ser que você que está aí à frente agora, fazendo o curso, é um supervisor, um coordenador, um gerente ou até mesmo um diretor comercial. Independentemente do tamanho da empresa que você está. Não tem problema nenhum. Vamos começar aqui, ó. Você que é vendedor. Como é que você pode ficar mais empoderado para ter um atendimento de excelência muito parecido com essa ideia da Disney? Porque às vezes a gente fala Disney, assim, parece meio Disney esfera, assim, né? Tá lá na espiritosfera. Ninguém consegue atingir. Eu nunca vou ter um atendimento Disney, nunca vou fazer isso. Dá para ter. É querer ter. O fato é que a gente está sempre envolvido ou mergulhado em algum tipo de cultura. Se na sua empresa, você como vendedor, na sua empresa, tem uma cultura de mau atendimento ao cliente, é simples, ó. Uma vez eu estava numa média empresa, o dono chamava cliente de chato. Pô, esses clientes são chatos pra caramba, esses caras querem tudo, quer desconto, quer prazo, quer preço, quer produto de qualidade, clientela folgada. Você tem o dono da empresa tratando o cliente dessa forma, o que você acha que os colaboradores vão fazer? O que você acredita que os colaboradores vão fazer? Tratar o cliente da mesma forma que essa cultura está lá arraigada, tá certo? Então, por isso que às vezes eu falo uma coisa importante para nós vendedores, que é o seguinte, você tem valores e crenças, tá certo? Você tem coisas que você acredita. Você tem coisas que tem a ver com o teu propósito como vendedor, e se você não tem ainda, está na hora de escrever. Você como vendedor, como vendedora, você gostaria de transformar o quê? Quando as pessoas compram de você, o que você gostaria que elas sentissem? Quando as pessoas compram de você, qual é a experiência de compra que elas têm com você? Com você, vendedor, não é com a empresa, é com você. Então, se você já tem isso, tem algumas empresas que não faz sentido a gente trabalhar. Tem algumas empresas que a gente tem que pedir a conta. Tem algumas empresas que a gente tem que ir embora. Porque a gente acredita numa coisa e a empresa acredita em outra. Não dá match, entendeu? Não dá liga. Não funciona. Tem um monte de vendedor que às vezes fica muito tempo numa empresa reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando da empresa, simplesmente porque os seus valores não batem ou não condizem com os valores da companhia. Seja para melhor ou seja para pior, tanto faz. O fato é que a gente tem que dar um jeito de fazer isso aí casar em algum ponto, entendeu? É o meu propósito, o propósito da companhia, o propósito da minha função. Em algum momento tem que ter linhas de intersecção que façam sentido para todos. Então, se você está nessa condição, é bom dar uma avaliada ou reavaliar algumas coisas. Agora, se você não está nessas condições, você como vendedor pode fazer reuniões com o seu supervisor, com o seu coordenador, com o seu gerente e falar sobre a possibilidade de você ter em suas mãos poderes de negociação, poderes de tratamento com o cliente, poder ofertar coisas para o seu cliente que nenhum outro poderia ofertar. Nesse sentido, você tem que ter duas palavras andando com você: autonomia e responsabilidade. Quanto mais autonomia você tem, mais responsabilidade você terá. Quanto mais responsabilidade você tem, mais autonomia você terá. E tem que tratar isso de forma ética, transparente, com muita moral, entendeu? Porque se você fizer besteira, o poder que está em suas mãos vai cair muito rápido, você vai perder a autonomia. Então essa dica é importante. Você, vendedor, também pode trazer a ideia do empoderamento para dentro. Agora vamos pensar outra condição aqui. Você é gerente, supervisor, coordenador, tá certo? Quero falar contigo, se você que está assistindo aqui. Não que você, como vendedor, não deva assistir essa parte, ou você, como gerente, não deva assistir a outra parte que antecedeu. Nada a ver. Os dois podem ganhar esse conhecimento. Mas o fato é que quando a gente tem equipes abaixo de nós, a gente tem a responsabilidade de empoderar a nossa equipe para soluções para os clientes. A gente precisa e necessita cada vez mais desenvolver mecanismos com apoio de tecnologias para poder dar empoderamento para os nossos vendedores no campo, para eles poderem melhorar a performance e trazer para o nosso cliente uma experiência de atendimento, uma tomada de decisão. Você quer ver um exemplo? Uma vez eu estava em rota com um vendedor lá no Jaraguá, na cidade de São Paulo, periferia da cidade de São Paulo. A gente entrou num pequeno empresário, micro não, mas um pequeno empresário.
Era do setor de alimentos e bebidas, é um mercadinho, tá certo? Um mercado, vamos dizer assim, que ele tinha 8 ou 10 checkouts, tinha uma câmara frigorífica, tal, tinha açougue, então não é um mercado muito pequenininho. Mas o fato é que é o seguinte, a gente chegou, ele tinha uma geladeira horizontal, uma geladeira horizontal no fundo da loja dele, e essa geladeira quebrou, vou dar o exemplo aqui, quebrou a noite passada. E a gente chegou hoje, logo de manhã, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, tá certo? A gente foi, fizemos uma visita, aquela leitura de loja padrão, tá certo? A gente foi até o fundo, onde estava a geladeira com os produtos da empresa. Para nossa surpresa, os produtos todos estavam descongelados. Os produtos não tinham condições mais. O hambúrguer estava mole, o chicken, né, tava molinho também e tal. E aí eu falei pro vendedor assim, eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer para poder resolver o problema pro cliente, que agora a geladeira dele quebrou, o vendedor falou assim, eu não posso fazer nada, a geladeira do cara não é minha. Eu falei, não, calma. Pera. A geladeira é dele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é uma geladeira que é dele, que só tem produto nosso. É uma geladeira exclusiva dos nossos produtos. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o que nós vamos fazer para resolver o problema do cliente. A gente tem que chamar o encarregado da sessão, falar para ele que a gente está disposto a fazer algum tipo de troca para que os nossos clientes em comum, quem são os clientes em comum? A dona Maria, o seu João, o seu José, que vêm ao supermercado e compram os nossos produtos e passam pelo check-out do supermercado para levar para casa, para consumir com suas famílias. Então a nossa preocupação ela é extensa, ela não é com o comerciante, é com a dona Maria que comprou, que vai preparar o produto, que vai levar para a mesa da família dela, numa experiência com a família toda. A nossa responsabilidade é muito maior. Então, de fato, o que está em suas mãos para poder fazer? Eu gostaria que você, gerente, supervisor, coordenador de vendas, tivesse essa possibilidade de trazer discussões mais profundas sobre o empoderamento da equipe para melhorar a performance de atendimento em pontos de venda, por exemplo, para que os clientes tenham experiências melhores com a marca, com o produto e com o serviço disponível. Quando a gente consegue fazer uma coisa dessa, a gente empodera as nossas equipes para que elas tomem a decisão de forma consciente. Mas detalhe importante, se você delargar, se você não ensinar a equipe que tem que trabalhar com autonomia e também com responsabilidade, a sua equipe começa a trabalhar de forma automática e não autônoma. Você tem que dar a possibilidade das equipes serem mais empoderadas e tomar decisões que façam sentido para aquela equipe e que façam sentido para o seu cliente. Uma historinha aqui rápida para fechar, não foi comigo, mas me contaram. Estavam na Disney e aí passaram meio que ali um perrengue, não conseguiram utilizar o voucher daquele dia por uma questão de saúde, teve um dos filhos que passou mal. A médica da Disney, que foi atender aquela criança, tinha o poder ou o empoderamento de oferecer alguma solução quando os clientes passassem por uma situação que não pudessem utilizar o parque. A médica fez uma pergunta, vocês vão ficar no parque até quando? Vocês pretendem voltar amanhã? Falou, sim, amanhã a gente pretende voltar. O problema é que hoje a gente não conseguiu aproveitar nada. E aí o que estava nas mãos da médica para entregar para a experiência para o cliente? Falou, estou te dando um dia para você e para sua família, inteiramente grátis aqui no parque, para compensar o dia que vocês perderam com a enfermidade do filho de vocês. Não é incrível? Não é incrível? Tem toda uma técnica. Que falta faz? Que falta faz um dia para aquela família no fluxo de caixa da companhia? Tá tudo muito bem estruturado, muito bem empoderado, entendeu? De novo, dá trabalho, você tem que fazer a lição de casa, tem que ajustar, tem que fazer o que faz sentido. Legal? Então, continua fazendo o curso aqui, espero que isso tenha ajudado bastante vocês e que você possa, de alguma forma, pensar num modelo de empoderamento, não só seu, mas também da sua equipe, para satisfazer os clientes e proporcionar para todos os clientes uma experiência incrível com o seu produto, com a sua marca, com o seu serviço. Até o próximo vídeo.